Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é a nossa força, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Só tenho que agradecer, Pai, porque o Senhor é a minha força, Pai. Bom dia, querido e amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz, aquela alegria que eu gosto de dividir com os meus amados, é porque Jesus existe e por Ele viver, Jesus vive e por Ele viver, eu posso crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Podemos crer no amanhã. Meus irmãos, embora já está 9 horas, né? Mas eu queria falar do assunto sobre uma pergunta, né, que Jesus fez aos discípulos deles, e cai muito para nós fala aquele que está despercebido, não está ligado no Senhor, né? Ele pergunta aos discípulos: por que estás dormindo, né? Em Lucas 22, 46, ele 22:46. Jesus está já no lado do Getsemane, né? E ele vai orar e pede aos discípulos que fiquem orando. Aí no versículo 46 ele disse assim para os discípulos: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados irmãos, palavra que nos deixa triste, né? Porque deixa triste porque o Senhor tem minutos que Ele pede para poder estar intercedendo, orando, e os discípulos dormem. E muitas vezes nós também dormimos, né? Deixando com os nossos afazeres, né? No texto que nós lemos, Jesus orienta os discípulos dando uma ordem. E essa ordem é para nós hoje, tá, queridos? É para nós. Levantai-vos e orai. Levantai-vos e orai. O texto nos mostra que tal ordenança, uma ordenança direta do Senhor, é para que eles não entrassem em tentação, não perdesse o foco daquilo que era profético. O nosso foco não é salvação, nosso foco não é Jesus e o dia morar na Jerusalém Celestial. Então nós temos que estar acordado e orando de pé. Muitas coisas naquele momento ali estavam acontecendo ao redor. Por isso, a preocupação de Jesus, dele estarem atentos. E a preocupação conosco é a mesma coisa, que nós temos que vigiar e orar o tempo todo, meus irmãos. Não podemos estar ali cochilando, não. Porque o nosso inimigo, ele não dorme. Ele é sagaz, é ardiloso. Então, muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. Por isso, a preocupação de Jesus para que, independente do que se passasse, a comunhão
fosse preservada. Essa comunhão que existe no corpo de Cristo, meu querido, tem que ser preservada. Não seja uma ilha, não. Nós precisamos um do outro. A união, Deus nos quer unidos. É o corpo de Cristo, comunhão. Não podemos esquecer disso, não. Não deixe de congregar. Mas em casa eu faço. Não esqueça, ora em casa, ora na rua, ora no trabalho, mas vá à congregação dos santos, reunir. Lembra do exemplo da igreja de Atos? Se reuniam, partiam o pão, oravam, cuidavam das viúvas, né? E o momento, meus irmãos, é muito oportuno, porque o momento que vivemos hoje não é diferente. Nós, como igreja, temos sido provados. É verdade? Pensa um pouquinho, quantas provas você, a igreja, tem sido recebido provas. Nós temos sido tentados pelo esse inimigo cruel e sagaz, que é o inimigo de nossas almas. Ele não se agrada. Ele não se agrada de ver que era dele, estava perdido e ser salvo. Não, ele não se agrada. Ele tem raiva da igreja. Porque a igreja é o lugar da salvação. Você congregou ali, você começou a andar no caminho do Senhor. Mas o desejo do Senhor, nosso Deus, é o mesmo hoje. O mesmo hoje que era lá no Getsemane, quando ele fala para os seus discípulos. Mesmo desejo. Ele nos dá a mesma ordem. Ordem do Senhor. Levantai-vos e orai. A palavra de Deus, meus amados, fala sobre isso em algumas vezes. A necessidade do servo estar de pé. É um simbolismo muito grande, nós temos que estar de pé, não podemos estar baixado não, deitado não, caído não, de pé, a cabeça erguida, porque nós pertencemos à família de Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Ela manda você ficar de pé. O servo tem que estar de pé. Cântico dos Cânticos 3, verso 1, nos fala assim: de noite em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Muito bem. Essa passagem que eu estou lendo, do Cânticos 3, versos 1, da Cantares, né? Deixa bem claro, tá, querido? Deixa bem claro para nós que no nosso comodismo, na nossa acomodação, em nossa cama, lá cobertozinho, com o ar ligado, né? Não iremos encontrar o Senhor. Para falar com o Senhor tem reverência, para falar com o Senhor tem santidade, tem que ter quebrantamento do coração, tem que ter lágrimas. Não iremos encontrar o amado de nossas almas. A mulher aqui tipifica a igreja. E é só ouvirá a voz do seu amado se levantar, sair lá do seu conforto, né? Levantar da sua cama e buscar a Deus.
outra passagem, meu irmão, que nós podemos pegar para exemplo, para nós estarmos alerta. Em Ezequiel, também tem uma evidência, quando diz, e disse-lhe, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Ezequiel 2, versos 1. Filho do homem, põe-te em pé, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé. Deus fala contigo. O nosso Pai, Deus de misericórdia, deixa bem claro que queria falar com o profeta Ezequiel. Porém, isso dependia de ele estar de pé, adorando a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Concluindo, meus irmãos, põe-te de pé. Estamos vivendo o momento da partida, da saída da igreja. Momento em que Jesus está às portas. Nesse momento, a igreja precisa ouvir a voz do Senhor. Se estiver deitado, não vai ouvir não, tá? Mas se estiver de pé, atento ao chamado, você vai ouvir a voz do Senhor te chamando. Pois sem profecia, o povo se corrompe. Consequentemente, meu amado, entra em tentação. Primeiro se corrompe, aí o inimigo dá mais uma julgadazinha, entra em tentação. Como diz o texto de Lucas, por isso a insistência do Espírito Santo em fazer com que a igreja persevere na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que assim um só corpo, todos prossigam para o único alvo, que é Jesus, é a eternidade na glória com o Pai. Que Deus vos abençoe, tenham uma manhã maravilhosa, com o alimento do Senhor aí te deixando fortalecido, e até às 14 horas, se Deus assim o permitir, estaremos novamente falando do amor de Cristo, falando das boas novas do Senhor. E venha você, traga amigos, parentes, ouvir a palavra de Deus, não ouvir esse velho, ouvir a palavra de Deus, né? E nos alimentar espiritualmente para nós estar prontos para as guerras, para as batalhas. Nós somos soldados de Cristo, e o soldado tem que estar preparado para não ser pego de surpresa. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem na paz até as 14 horas, se Deus assim o permitir.